Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 6 de agosto, agora na Espanha, 22 horas e 8 minutos, no Brasil, 17 e 8 da tarde. Gente, aqui no gráfico de 6 horas, a BTC segue dando vigência ao que parece ser uma cunha triangular. Talvez a gente esteja escalando de baixo para cima a base de um triângulo. No 4 horas, essa movimentação está muito clara também. Vocês vejam que a gente está perdendo a amplitude movimentacional, está virando uma reguinha. Basicamente, a gente não consegue se livrar ali do patamar da VWAP semanal. Agora, no gráfico semanal, vou sair do 4 horas e pular para o gráfico semanal. Ancorado na nossa canaleta virtual logarítmica exponencial de alta da BTC, a gente está encerrando a semana com um candle que está se parecendo com um martelinho no semanal. A cabeça está própria de um martelo, o fundo acabou travando aqui na mediana da banda de Bollinger no semanal. A gente segue dando vigência a uma figura triangular de caráter ascendente no semanal, com a aresta superior flat, a aresta inferior com esse padrão de inclinação de 45 graus. Gente, a BTC aqui, eu estou no gráfico semanal ancorado por essa canaleta virtual de alta logarítmica exponencial. Vocês vejam que a gente está dando vigência aqui a um balezão aqui, que agora vai levar a BTC para sua máxima de todos os tempos. O halving vai rolar aqui. É bem provável que, se a pernada ficar mais aberta, a BTC pode até bater 300 mil dólares. Se ficar mais obtusa, vai bater entre 200 e 250 mil dólares. Tem muita gente aqui no canal me perguntando qual vai ser a máxima de todos os tempos para esse bull run que a BTC vai protagonizar após o halving que vai rolar entre abril e maio de 24. Na minha leitura, a BTC dificilmente vai passar de 250 mil dólares. Na minha leitura, vai ficar entre 200 e 240. Tem até um gráfico muito interessante hoje no Twitter, em que um analista analisa todos os ciclos da BTC. Em todos os... aqui foi o primeiro... A gente vai pro halving que vai rolar entre abril e maio de 24, que vai gerar essa corrida de touros que vai levar a BTC para um patamar próximo de 250 mil dólares. Ele também está antevendo que o target, que é a máxima de todos os tempos, para esse bull run também vai ficar ali no patamar de 250 mil dólares. Então, são vários analistas com vários critérios diferentes dando conta de que a BTC vai buscar algo acima de 200 mil dólares. No diário, segue vigente nosso padrão mastro bandeira. Agora aqui no diário a gente também está emprestando vigência a uma cunha triangular. No intraday, a BTC também está um reloginho, está uma reguinha. Vocês veem que tá dando bons trades hoje. A gente está com um sinal aberto e já vai fechar. Batia na upper, voltava para VWAP, bateu na lower, deu uma dupla garfada aqui, voltou para VWAP, agora está acumulando aqui logo acima da VWAP. Na seara fática, o dólar Tether, a emissora do dólar Tether, do USDT, está experimentando uma mega liquidação. O que isso significa? Tem uma mega conversão de USDT para dólar norte-americano, o que está impondo inclusive um burn, uma queima de USDTs. Até agora já foram sacados, liquidados ou convertidos USDTs contra dólar no montante de mais de 500 milhões de dólares ou meio bilhão de dólares nas últimas 24 horas. Alguns estão reportando que isso tem relação com uma possível insolvência da Huobi. Nada está confirmado. O fato é que está rolando esse zoom também no Twitter, que agora é a plataforma X, né, X, do Elon Musk. Enfim, qualquer novidade eu volto a reportar. Por enquanto, o zoom que está rolando dá conta de uma possível ou potencial insolvência da Huobi, que é essa exchange que foi assumida pelo Justin Sun, o cofundador do ecossistema Tron, e também fundador da stablecoin USDD. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Binance, no meio desse zoom de suposta insolvência da Huobi, divulga mais um relatório dando conta da sua prova de reserva, ou seja, a Binance, a maior exchange cripto do mundo em volume de negociações,
divulgou agora, em 6 de agosto, o relatório com a prova de reserva dos ativos dos clientes e também com os ativos próprios. E a abordagem cripto de cada presidente norte-americano entra no radar dos eleitores norte-americanos. O fato é que o Donald Trump, um republicano que, de um modo geral, os republicanos são crypto-friendly, mas o fato é que o Trump era um pouco hostil a BTC, principalmente, mas ele teria mudado um pouco essa postura nas últimas declarações. Entre os democratas, o Robert Kennedy Jr., que é sobrinho do ex-presidente assassinado em Dallas, John Kennedy, na década de 1960, ele é bitcoiner, ele se considera um fã da criptografia, compareceu a um evento cripto em Miami ainda esse ano, se revelou investidor de BTC. Os outros candidatos, o republicano Ron DeSantis, ele apoia a BTC, mas é contra as CBDCs, principalmente a CBDC norte-americana. Enfim, cada candidato tem a sua abordagem. Isso entrou no radar porque muitos eleitores querem saber a opinião de cada candidato em relação à criptografia. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a dívida pública norte-americana vai aumentar em 5 bilhões de dólares por dia nos próximos 10 anos. Gente, os Estados Unidos estão quebrados. Enquanto o mundo ainda digere o rebaixamento da classificação da dívida pública norte-americana pela agência Fitch de AAA para AA positivo, para AA positivo, o fato é que agora os Estados Unidos não têm como evitar um aumento exponencial do seu endividamento, ainda mais agora que o mundo está à beira de uma guerra nuclear. Enfim, os Estados Unidos talvez estejam entrando numa espiral da morte. Aquela certeza de que o sol vai nascer todo dia talvez comece a se revelar como uma possibilidade. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Elon Musk, de forma muito agressiva, diz que vai financiar ações judiciais contra empregadores que teriam demitido os seus funcionários por conta da exposição de opiniões dentro da plataforma X, do antigo Twitter. Elon Musk fez um apelo no sábado para que qualquer um que tenha perdido o emprego em razão de opiniões expostas na plataforma X, antigo Twitter, procurem a plataforma, porque ele pessoalmente vai bancar uma ação judicial contra os antigos empregadores. Ou seja, o Elon Musk agora partiu para o ataque. E o Benjamin Netanyahu está promovendo uma verdadeira revolução, tentando alterar a estrutura do poder judiciário em Israel. A maior democracia do Oriente Médio está sendo testada a ferro e fogo. O risco dessa movimentação do Netanyahu foi reportado pela própria Suprema Corte de Israel, que pode considerar inconstitucional essa tentativa de alterar a maneira como os membros da Suprema Corte são indicados. Ou seja, virou uma guerra contra a Suprema Corte de Israel. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Aqui no 6 horas, a BTC segue dando vigência ao que parece ser uma cunha triangularizada. Isso aqui provavelmente vai redundar num estresse da aresta superior, no patamar ali próximo de 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus.